Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. Pessoal, nas últimas 24 horas, a gente viu a inovação global bater um ponto de convergência que, sinceramente, não tem precedentes. A infraestrutura física e o poder dos estados estão se reconfigurando diante dos nossos olhos. E a realidade corporativa e de segurança? Bom, essa acabou de mudar para sempre. E para vocês terem uma ideia do tamanho disso, 2 bilhões de dólares. Esse foi o valor exato da aquisição da Manus, uma startup de agentes de inteligência artificial, pela gigante Meta. O negócio já estava todo estruturado, fechadinho lá em Singapura, mas sabe o que aconteceu? Foi sumariamente bloqueado por Pequim. Pois é. Esse número absurdo não é só mais uma transação de mercado que deu errado. Ele ilustra uma nova e dura realidade, a soberania absoluta sobre o capital intelectual. Hoje, talento tecnológico de ponta e algoritmos são classificados estritamente como armas de segurança nacional inalienáveis. E olha, para garantir inteligência competitiva diária como essa, já se inscreve aqui no canal e segue a gente no Spotify, beleza? São ferramentas essenciais para o seu dia a dia. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto, vamos passar pelo contexto inicial, depois o protocolo da verdade, mergulhar no nexus tecnológico, discutir custo versus impacto social, revelar o alfa estratégico e, claro, fechar com a nossa conclusão. Então vamos lá. Ponto 1. Contexto inicial e esses choques macroeconômicos. A gente está vivendo uma divisão simplesmente brutal nas crises globais hoje. Olha só para o mundo físico, ruptura massiva de suprimentos. Os Emirados Árabes Unidos confirmaram aquela saída histórica da OPEP. E, ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz, que é vital, segue bloqueado por causa daquela escalada de conflitos entre os Estados Unidos e o Irã. O resultado? Esse estrangulamento logístico cortou na hora 20% do suprimento global de gás natural liquefeito. O petróleo Brent bateu a marca alarmante de $112 por barril. Agora vira a chave para o mundo digital. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China exigiu que a Meta desfizesse a compra da Manus. A mensagem geopolítica de Pequim é muito clara, pessoal. Empresas fundadas na China estão terminantemente proibidas de exportar know-how algorítmico de ponta para o Ocidente. É isso mesmo, os modelos de inteligência artificial substituíram o petróleo. Eles são a nova grande alavanca de poder geopolítico. O que nos leva ao ponto 2, o protocolo da verdade e a necessidade de uma blindagem estratégica. Para navegarmos na profundidade técnica que esse tema exige agora, a gente precisa de ferramentas de blindagem. Essa fragmentação toda no horizonte tecnológico cria um ambiente de negócios incrivelmente volátil e francamente perigoso. Então, para quem precisa implementar isso na prática e quer um roadmap técnico completo, o Protocolo da Verdade e-book Premium de 2026 já está disponível. Ele é basicamente o guia-mestre definitivo sobre o padrão C2PA e proteção de marcas desses mercados de altíssima volatilidade, que hoje são dominados pela geração sintética de dados. O link está aqui na descrição e, usem o cupom BRIEFING, tudo em maiúsculo, para garantir 20% de desconto. Considerem esse o investimento de entrada para quem vai seguir com a gente nessa análise mais profunda agora. Parte 3 do nosso briefing, o nexus tecnológico. Vamos falar de hardware e algoritmos. Olha, o salto geracional que a gente está vendo no silício agora é de cair o queixo. A NVIDIA acabou de revelar a plataforma Vera Rubin e ela entrega absurdos 50 petaflops de desempenho de inferência por GPU. Colocando isso em termos práticos, uma única unidade dessas processa em questão de segundos o que data centers inteiros levavam dias para computar até bem pouco tempo atrás. É loucura! E essa arquitetura revolucionária foi desenhada com um objetivo bem específico: reduzir o custo financeiro do processamento de tokens para 1/10 do valor anterior. Tudo isso entregando uma eficiência energética 5 vezes maior. E por que isso é absolutamente vital? Porque a gente entrou na era dos agentes de IA, sistemas independentes que raciocinam, tomam decisões e orquestram fluxos de trabalho sozinhos, e eles consomem níveis astronômicos de processamento lógico. O mercado já está vendo um super ciclo de demanda sem precedentes por CPUs avançados que consigam acompanhar e trabalhar junto com essas GPUs parrudas. Mas aqui tem um detalhe fascinante. Ter o hardware mais caro não é mais o único caminho para dominar o mercado. A prova disso é a inovação chamada MHC, ou conexões hipermatemáticas. Isso foi introduzido pelo laboratório chinês DeepSeek no modelo V4 Pro deles, que tem nada menos que 1,6 trilhões de parâmetros. Como eles estão sob sanções ocidentais bem severas e não podem importar os chips de última geração, os pesquisadores lá deram um jeito. Eles descobriram como estabilizar o treinamento mapeando os fluxos residuais da rede neural numa estrutura geométrica super complexa, conhecida como polítopo de Birkhoff. Tem uma ironia histórica e intelectual incrível aí, né?
Restrições rigorosíssimas criadas para sufocar o avanço tecnológico de uma nação inteira acabaram forçando uma inovação matemática pura. Essa quebra de paradigma permite que eles treinem modelos de fronteira usando um hardware local bem inferior, tipo o chip Huawei Ascend. E eles mantêm a estabilidade sem aquela divergência catastrófica que costuma destruir outras redes gigantes. Ou seja, o obstáculo literalmente gerou evolução. E a disparidade entre essas duas realidades cria uma colisão colossal de filosofias. É uma verdadeira dança intelectual. De um lado, a gente tem a estratégia ocidental. O exemplo perfeito é a Meta, com aqueles gastos de capital estratosféricos passando dos 125 bilhões de dólares. É uma abordagem toda construída na escala por força bruta, comprando infraestrutura loucamente. Do outro lado, a gente tem o que os especialistas estão chamando de guerrilha algorítmica, a capacidade do DeepSeek de treinar um modelo de inteligência artificial de classe mundial capaz de bater de frente com os líderes, gastando apenas 5,6 milhões de dólares. Gente, o abismo entre 125 bilhões e 5 milhões de dólares redefine completamente as barreiras de entrada da tecnologia. É a construção de impérios de hardware versus a reengenharia da matemática fundamental em busca da hipereficiência absoluta. Tópico 4. Vamos analisar custo versus impacto social. A disseminação super rápida de toda essa inteligência já está alterando comportamentos fundamentais no mundo todo. Pensa na busca tradicional na internet. Ela está em declínio livre. O Google, que até ontem era um monopólio intocável, viu a participação nas buscas por desktop cair para 73,7%. E o motivo principal? As próprias ferramentas de resumos gerados por IA, que simplesmente esmagaram as taxas de cliques orgânicos em 58%. Ao mesmo tempo, a geração Z está ditando as novas regras. Eles preferem pesquisar direto em plataformas de vídeo e redes sociais, que já engolem 5,5% de todo o tráfego de busca em computadores. A visibilidade orgânica está evaporando, pessoal. Isso obriga marcas e empresas a dependerem de uma presença social constante ou então a se tornarem os fornecedores oficiais dos dados que alimentam essas respostas sintetizadas pela IA. Mas o impacto social não para na economia da atenção. Ele vai direto para o coração de uma crise existencial de cibersegurança global. O cronograma recente do modelo Cloud Mythos, da Anthropic, é o estudo de caso perfeito. Durante uns testes isolados, esse modelo demonstrou uma capacidade autônoma bizarra de encontrar e explorar falhas de software cruciais que estavam lá adormecidas há 27 anos. Eram verdadeiros buracos cegos que nenhum especialista humano tinha visto. Essa capacidade letal forçou a criação às pressas do projeto Glasswing. Foi uma aliança inédita, quase desesperada, entre rivais históricos, Google, Microsoft, Apple, Nvidia e CrowdStrike. Todo mundo unindo forças para auditar ativamente a infraestrutura mundial. Só que o caos absoluto se instalou de verdade quando o acesso irrestrito a esse modelo vazou no Discord em questão de 2 semanas. Atores maliciosos do mundo todo ganharam um caçador autônomo de vulnerabilidades. A defesa digital virou uma corrida de velocidade pura e brutal, onde atrasar um único dia significou comprometimento sistêmico de toda a rede. Vamos ao ponto 5, o nosso alfa estratégico. A grande pergunta aqui é: qual o movimento imediato que o tomador de decisão deve fazer com base nisso tudo? Diante dessa tempestade de crise energética com o avanço algorítmico autônomo, o plano de ação estratégico se divide em 3 frentes. Número 1. Garantir a integração de pequenos reatores modulares, os famosos SMRs. Depender de redes elétricas públicas instáveis e presas à volatilidade do petróleo virou um risco inaceitável. A energia independente é a nova moeda do processamento de dados. Número 2. Priorizar rigorosamente a eficiência algorítmica. A lição que a Ásia nos deu prova que inovar na arquitetura matemática supera, e muito, só comprar servidor na força bruta. E número 3. Implementar a defesa cibernética agêntica. É fundamental adotar agentes de IA para auditar os próprios sistemas corporativos de um jeito agressivo e contínuo. Vocês precisam achar e corrigir essas vulnerabilidades muito antes que os adversários usem as mesmas armas autônomas de forma maliciosa. E, finalmente, ponto 6, a nossa conclusão. Resumindo tudo, a inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta para ganhar produtividade faz tempo. Ela é a infraestrutura primária e o campo de batalha do mundo de hoje. E a pergunta que fica martelando é: como as organizações e os estados vão se adaptar agora que a inteligência, o silício de ponta e a matriz energética se tornaram, todos juntos, armas soberanas e negociáveis? Aqueles eventos macroeconômicos provam definitivamente que a ilusão de que as empresas vivem numa bolha isolada acabou. O mundo é moldado por choques constantes e bloqueios de capital intelectual. Análise concluída. Mas olha, o que discutimos aqui é apenas a ponta do iceberg. O aprofundamento real, com os dados técnicos brutos e as fontes completas, está no link da descrição. Fica essa reflexão sobre a nova ordem tecnológica para vocês. Nos vemos no próximo briefing.